O que? Sua Excelência, Leylin, você sabe o que está dizendo? A figura de Gnox apareceu no abismo, um anel de escuridão. Outros conscientes também se mudaram, demonstrando interesse no assunto. Leylin respirou profundamente. Claro que sim. Eu tenho um jeito de passar pela esfera de cristal, e já posso mandar aqueles com poder para o reino de amanhecer além dela. A transferência de seres de leis é um problema, mas estou investigando isso. Interessante. Interessante. Lenin sentiu que várias intenções maliciosas o atacavam imediatamente, querendo abrir sua mente. Se perca! Ele sorriu maliciosamente, a luz vermelha brilhante de Drenscape brilhando quando um olho vertical apareceu entre as sobrancelhas. Os conscientes do mal lamentaram em angústia instantaneamente, recuando apressadamente. É o símbolo do rei do pesadelo. Não é de admirar que ele esteja se fortalecendo tão rápido, ele não está mais abaixo de nós, na oitava série de existências. Os muitos conscientes ficaram alarmados. Somente até agora essas existências poderosas consideram Leylin adequadamente. O poder igual era uma base para a comunicação e Leylin nunca duvidara desse fato. Se ele não revelasse força rivalizando com o Rank 8, esses magos arrebatariam todas as suas conquistas. Eu já disse isso antes. Leylin se tornou um de nós depois que ele assinou o contrato. Asterisco boom. Asterisco uma imensa explosão ressoou, mostrando a determinação de Mothercore. Um pico de classificação 8 que queria tentar intrometer-se em Leylin parou imediatamente. Diz a lenda que Mothercore vem do centro do Magus World e tem dezenas de milhões de clones, cada um de forma diferente. Parece que é tudo verdade. Leylin acenou com a cabeça enquanto a luz brilhava em seus olhos. Os frutos da sua pesquisa serão protegidos. O corpo maciço que representava a mãe núcleo subiu e desceu, indicando sua vontade. Obrigado, minha senhora. No entanto, gostaria de compartilhar os resultados da minha pesquisa com o resto. Leylin sorriu e jogou uma isca que as outras existências não poderiam recusar em troca de um pequeno preço de igual valor. Uma enxurrada de discussões depois, notícias chocantes saíram do Magus World. Um Magus de grau 7 realmente descobriu uma maneira de romper a esfera de cristal do mundo dos deuses, e isso foi confirmado por Mothercore. Esta notícia causou uma enorme controvérsia. Afinal, a guerra entre o mundo dos magos e o mundo dos deuses nunca havia parado. Com o mundo dos deuses incapaz de se acovardar mais, seria mais provável retomar com força total. E agora, parecia que a guerra épica estava sobre eles mais uma vez. Vale a pena mencionar que a esfera de cristal bloqueou toda a comunicação dentro e fora do mundo dos deuses. Os seres divinos lá não aprenderam nada desta notícia. Eles continuaram a sentir que, com a proteção de sua esfera de cristal, a infiltração de Magus estava extremamente distante. A pessoa na raiz de toda essa comoção estava bastante calma. Tendo exibido poder equivalente ao nível 8, ninguém no plano astral, exceto existências pareadas com Mothercore, poderia tocá-lo. Mesmo se tal pessoa aparecesse, ele sempre poderia escapar para Drenscape ou o mundo das sombras, deixando essas existências incapazes de fazer qualquer coisa sobre ele. Com esses trunfos na mão, o verdadeiro corpo de Leylin não seria afetado pelas provações e dificuldades que ele teria que enfrentar. Leylin só havia passado métodos para que criaturas de ou abaixo de amanhecer entrassem no mundo dos deuses, deixando para si os métodos para os seres da lei. Isso era realmente um fato afinal, ele ainda estava no mundo exterior e até mesmo Manderalk Plate não podia deixá-lo entrar, então ele não tinha medo de alguém interrogá-lo. Magos não eram pessoas com visão curta, mas a informação ainda estimulava sua ganância. O plano astral tornou-se mais vivo quando numerosos olhares poderosos e malignos se fixaram no mundo dos deuses. A guerra final iria explodir mais uma vez, e isso poderia acontecer a qualquer momento. No outro extremo do plano astral, dentro da esfera de cristal, os numerosos deuses do mundo dos deuses permaneciam inconscientes do perigo iminente, continuando sua disputa por poder e lucro com conspirações e maquinações astutas. O continente tinha se acalmado em sua guerra sem fim, uma trégua sendo convocada entre o Orc Empire e a Aliança da Lua Argêntea. O foco de todo mundo, em vez disso, foi para o sul, em direção ao suposto Império Nativo. Fallen Island.
Este era originalmente o território da família Fawley, mas Leylin havia transferido todo o seu clã para a ilha de Banks há um tempo atrás. Isso causou um declínio em seu status, mas a ilha ainda era o principal porto dos Sulmares, um importante ponto de transferência. Enormes quantidades de açúcar, sal e alimentos continuaram sendo enviados do sul, transportados para o continente em troca de ferro, tecidos e tecnologia. Um número desconhecido de comerciantes havia enriquecido com esse canal de comércio, enquanto o contrabando continuou inabalável, apesar das repetidas repressões. Deu à rota de navegação outro nome, o Caminho do Ouro. Havia rumores de que mesmo os marinheiros comuns poderiam se tornar milionários depois de alguns anos trabalhando nessa rota. Eles atraíram uma enorme onda de aventureiros, enchendo os bares e hotéis até a borda, enquanto eles faziam a cidade prosperar. Neste dia, um pequeno navio de transporte ancorou-se no porto. Ao contrário dos outros que estavam ansiosos para preencher todos os cantos e recantos com mercadorias, este parecia ser confortável, pois cada passageiro tinha um espaço amplo. Era um favorito de muitos aristocratas e empresários. Escoltado por um velho mordomo e cavaleiro, um jovem cujo rosto estava coberto por um véu branco desceu o convés. Então este é Porto Vênus, a terra dos rumores de riqueza e esperança. O jovem deu uma olhada nas enormes vigas e braços mecânicos no porto. Enormes ferramentas podiam ser vistas em todos os lugares nos dois pilares, dançando com agilidade e com vida própria, enquanto transportavam enormes caixas de madeira por enormes navios de terras distantes. As caixas foram levadas para fora do pier ao longo de uma longa trilha. Havia numerosos marinheiros esperando aqui, seus torsos expostos mostrando seus fortes músculos. A atenção da juventude foi atraída para o fato de que os humanos não eram os únicos aqui. Havia nativos sulistas negros e de pele amarela, homens pescadores com traços óbvios do oceano, bestas com peles densas, anões e halflings abundantes, como se tivessem encontrado um lugar que lhes pertencia. Um dispositivo tão estranho. Feixes normais são muito menos flexíveis, incapazes de sustentar um peso tão grande. A juventude deu uma olhada na enorme rede de vigas e mercadorias que cobriam toda a área como nuvens negras. Sim, parece uma verdadeira montanha. De fato, mesmo que uma montanha tenha sido colocada aqui, não tenho dúvidas de que podem afastá-la em um curto período de tempo. Este equipamento mostra as impressionantes realizações de engenharia do seu Lorde. O velho mordomo limpou os óculos. Um lugar tão mágico, mas esse não é o nosso destino. Você deveria entrar e descansar, jovem mestre. Sim. Este lugar não é onde eu deveria estar. A voz do jovem ficou sombria quando ele saiu do cais com seu cavaleiro. No entanto, ele não tinha notado que sua parada temporária havia atraído a atenção dos outros. Fora de Porto Vênus, dentro da torre do feiticeiro no topo da colina. Ernest acabará de erguer os óculos, a cabeça já coberta de cabelos brancos enquanto ele parecia extremamente velho e fraco. Leylin deixou o encarregado da defesa de Fallen Island, dando-lhe a maioria do controle sobre a torre do feiticeiro. Um sujeito interessante. É uma pena que eu não tenha energia para brincar com você. Ernest suspirou em sua cadeira de rodas, um cobertor grosso espalhado em seu colo com bules de cerâmica e xícaras feitas à mão ao lado dele. Espírito da torre, envie essa informação para a igreja da serpente gigante. O problema não será mais nosso problema. Ernest balançou as mãos, depois fechou os olhos devagar com o pasto. Parecia que ele não queria desperdiçar a menor quantidade de energia. O tempo você é tão cruel e astuto, tendo roubado minhas memórias ontem, mas de repente, colocando-os na minha frente hoje. Ele sussurrou suavemente, como se lembrasse de algo. Seus olhos da mente mostraram-lhe a aparência de seu maior discípulo, o orgulho de sua vida. Aquele jovem gênio avançou, tornando-se o mais novo mago de alto nível e lendário bruxo, ao quebrar o preconceito do mundo contra os magos. O resto do mundo viu nele como um verdadeiro gênio subiu ao poder, e agora seu aluno já havia começado a espiar o reino do divino. Ogma, Deus do conhecimento. Eu lhe peço sinceramente, esperando receber tempo suficiente para testemunhar seu momento de glória. Ernest tirou um emblema de seu peito e começou a orar. A maioria dos magos tinha fé fraca, e o próprio Ernest já havia adorado a deusa da trama.
Devido a algumas razões indescritíveis, embora ele acabasse mudando sua fé, ele não se juntou à Igreja da Serpente Gigante. Ele se voltou para o Deus do conhecimento, Ogma. Afinal, o conhecimento era poder, não era? Ernest não sabia que o jovem e seu mordomo atrairiam a atenção de muitas outras existências aqui, desencadeando uma tempestade que se espalharia por todo o continente antes de atravessar vários mundos.